Salve, salve, meus amores, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, produzindo mais um vídeo, sempre com a intenção de informar, trazer informação de uma forma um pouco mais simples, uma forma de fácil entendimento, porque o nosso principal objetivo é transmitir conhecimento, propagar o conhecimento. E hoje eu vim aqui falar para as pessoas que gostam do tema de nutrição. Para quem não me conhece, eu sou o professor Edson. Minha formação, eu sou nutricionista clínico esportivo, eu sou enfermeiro, sou terapeuta e também sou coach. E já há algum tempo nós temos feito um trabalho aqui junto às redes sociais com o intuito de trazer informação e tentar, através dessas informações de forma um pouco mais facilitada, garantir às pessoas um pouco mais de qualidade de vida e uma saúde mais abundante. Quem gosta dos nossos vídeos, compartilha aí com seus familiares, seus amigos. Lá no YouTube, o nosso canal é Edson Terapeuta Integrativo. No Instagram, basta digitar lá Nutrição Esportiva, Nutri Esportivo, _Eds. Você vai entrar lá no nosso Instagram, Facebook, Professor Eds. Lá no Facebook nós já estamos com lotação máxima, mas no Instagram, vai lá, procura lá, Eds, né? Nutrição Esportiva ou Nutri Esportivo, _Eds. Segue lá tem informações diárias, vários postzinhos que a gente coloca lá. Hoje, por exemplo, eu soltei um post sobre você realmente sabe se o seu produto tem açúcar ou não. A indústria alimentícia, por exemplo, usa estratégias diferentes, dando outros nomes para o açúcar como você conhece. No entanto, você está comendo um produto ali riquíssimo em açúcar, que você vai observar que as suas taxas não vão melhorar, os diabéticos terminam se complicando ainda mais. Você que quer ter uma boa performance na perda de peso, no controle do teu peso, não consegue, porque você olha aquele produto, não entende bem o que está escrito ali e termina consumindo mais açúcar do que deveria. Segue lá tem muita informação legal diária para você estar entendendo esse mundo da nutrição, não é verdade? Bom, pessoal, olha só, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão da melhor dieta a ser seguida. E se eu devo ou não ter medo do alimento? Devo ter medo do alimento? Olha só, vou contar uma experiência aqui. Eu sempre gosto de trazer essas experiências dos vários pacientes que passam aqui pelos nossos consultórios. Eu atendi um paciente esses dias, que é um paciente super interessante. Por quê? Porque ele é um trabalhador noturno. Ele trabalha durante a noite e dorme durante o dia. E aí, imagina você prescrever um plano alimentar para uma pessoa dessa, que ela vai dormir, ela vai começar a trabalhar ali por volta das 20 horas, chega em casa por volta das 7 da manhã, vai dormir, porque a pessoa precisa descansar, vai acordar próximo das 14 horas e ali é onde ele vai iniciar a refeição dele. E o que mais me chamou a atenção nesse paciente foi que quando ele chegou lá no consultório, um atendimento nutricional, ele vem seguido de uma série de critérios de avaliação. Hoje o nutricionista ele não pode simplesmente conversar, fazer uma anamnese com o paciente, pesar, medir, realizar suas avaliações antropométricas, definir ali o percentual de gordura, definir um plano alimentar e pronto, não é assim. Hoje você precisa, por exemplo, fazer uma boa avaliação clínica, do estado clínico, porque o corpo fala. O corpo, a forma como o paciente está falando, deglutindo, a sua cor, a forma que o seu cabelo está, as pálpebras, os olhos, tudo isso consegue mostrar ali para você clinicamente que alguma coisa não vai bem. Esse paciente, por exemplo, eu conversando com ele, eu pude observar uma fisionomia de muito cansaço e estresse. E é lógico e evidente que esse paciente ia apresentar um cansaço e estresse, né? Um estresse oxidativo muito grande, porque ele trocou o ciclo circadiano dele, está alterado. Então o organismo não funciona, nós não somos seres noturnos.
Nós somos seres diurnos e quando nós modificamos esse hábito, nós estamos indo contra a ordem da natureza, da sua criação, da sua formação fisiológica, de ordem orgânica, etc. E aí tudo entra em disfunção. E a forma como ele foi conversando comigo, e o comportamento dele, a forma de olhar, ele apresentou um problema, uma blefarite, já indicando ali um sistema imunológico baixo, um paciente com uma provável rosácea ainda a ser diagnosticado, mas apresentando as manchas avermelhadas na face, mostrando novamente uma sobrecarga aparente hepática, de adrenais, de baço. E aí, pessoal, olha só, olha que coisa interessante, né? Um paciente desse é um paciente que a gente precisa fazer uma boa avaliação dos exames bioquímicos dele. Nós precisamos fazer uma avaliação de microscopia de campo escuro, que é esse microscópio que tem aqui. Aqui no consultório nós temos, por exemplo, um microscópio de campo escuro, tem essa televisão aí de 50 polegadas, onde eu coloco ali e eu fico ali conversando e mostrando um paciente ali algumas alterações que muitas vezes nos exames bioquímicos vem suprimido. E eu consigo observar aqui e falar, olha, a gente precisa corrigir determinadas coisas, isso e isso, vou pontuando com ele e os resultados são extraordinários. Mas voltando a esse paciente, conversando com ele, e eu pude observar também que ele é uma pessoa estudiosa da nutrição, e ele mostrou também alguns conceitos sobre alguns alimentos. E foi muito interessante que depois que nós realizamos a consulta, eu sou um profissional que eu não gosto de atender o paciente, já fazer uma dieta, entregar para ele imediatamente, porque eu gosto de sentir o paciente, eu gosto de verificar o que o corpo dele está me dizendo, eu gosto de depois pensar um pouquinho a respeito disso, e na hora que eu for calcular e pensar na dieta dele, pensar em todas as necessidades que aquele corpo me mostrou ali dentro do consultório. E essa técnica tem dado muito certo, os resultados têm sido muito bons. E aí, eu prescrevi o plano alimentar dele, passei para ele, e ele veio dizer, né, depois a gente sempre gosta de perguntar, e aí, que você achou da dieta, o que você está achando? Ele falou assim, olha Edson, eu achei muito bom, mas tais e tais alimentos que estão lá, eu tenho um pouco de preocupação em consumi-los por causa disso, disso e disso. Ele pontuou. E aí eu fui falar para ele assim, olha, presta atenção numa coisa, a gente não precisa ter medo do alimento, nós não precisamos ter medo do alimento. É claro que a regra básica é, quanto mais comida viva eu consumir, menos comida industrializada eu colocar no meu prato, mais qualidade de vida e mais o meu corpo vai responder àquela dieta. Agora, você não precisa ter medo do alimento. Consuma o alimento na ordem correta, nas quantidades corretas, no momento correto, porque o teu corpo ele vai variar, ele vai ter uma variância de funcionamento do seu metabolismo, das suas reações fisiológicas, das suas reações químicas, físicas, enzimáticas, em determinados períodos e horários do dia. Hoje, por exemplo, no caso desse paciente, eu dizendo para ele, você está com o círculo circadiano trocado, você apresenta um estresse muito grande, o seu corpo já está reclamando, é um paciente jovem. Então, a gente fez uma prescrição de certos alimentos em determinados horários para que você consiga tirar a sobrecarga hepática, diminuir a sobrecarga de baço, melhorar ali o funcionamento das suas adrenais, fazer com que o teu corpo funcione bem, consiga expurgar os metabólitos. Você precisa hidratar melhor o teu corpo em determinados momentos do dia, para que esse quadro que você apresenta agora, ele seja revertido. Como você é muito jovem, o teu corpo vai compensando, mas essa é uma conta que ele costuma cobrar um pouco mais à frente. Conversando com ele a respeito disso, o retorno foi maravilhoso, porque logo depois ele escreveu assim para mim, Dr. Edson, você me passou muita confiança, acredito no teu trabalho, vou seguir à risca. E aí, pessoal, olha só que coisa interessante, né? O que a experiência tem nos mostrado dia a dia aqui nos nossos consultórios? Alimentação, prescrição dietética, ela é igual à prescrição de qualquer medicação. Existem determinados planos alimentares que funcionam muito bem para determinados organismos. Agora, às vezes a gente prescreve um determinado plano alimentar para um paciente, irmãos gêmeos.
aquele responde muito bem e o outro com a mesma massa corpórea, com a mesma atividade física, o corpo não responde. Porque nós somos seres únicos sobre a face da Terra, nós somos seres únicos nesse universo. Cada célula sua, ela tem informação, uma informação única dentro desse universo. Então, a gente precisa entender e prescrever de acordo com aquela necessidade. O paciente chega e fala assim, Edson, olha, eu sei que a dieta low carb ou a dieta cetogênica, a dieta HCG é a melhor dieta para mim, porque eu vi meu colega respondeu muito bem, tal paciente teve um resultado muito bom. Aí eu digo assim, olha, eu vou prescrever para você aqui um determinado plano alimentar e nós vamos verificar o comportamento do seu corpo. Se você responder bem à dieta, nós acertamos. Se não, se você não responder dentro daquilo que nós estamos esperando, é necessário modificar algumas coisas para que os resultados venham. Interessante que a gente tem levado, né, esses conceitos, conversado com os pacientes a respeito disso. Eles têm aceitado muito bem as propostas que nós temos feito e as respostas, os resultados têm sido maravilhosos. Quem me segue aí no Instagram, sempre eu coloco ali alguns gráficos, algumas estatísticas, porque o meu conselho me proíbe de fazer a foto do antes e o depois, né? Que eu acho isso um erro, mas quem sabe futuramente, né, será revisto, porque eu acho que a foto do antes e depois, na verdade, ele serve para motivar outros pacientes. Mas num outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre conselhos e vou pontuar algumas coisas que eu acho, né, dentro daquilo que é o meu trabalho, a minha experiência, que deveria ser revisto. Mas nesse momento agora, falando um pouquinho dessa coisa de você ter medo ou não do alimento. Então, pessoal, veja bem, plano alimentar não existe dieta padrão. O plano alimentar ele precisa ser um plano alimentar exclusivo para cada pessoa. Cada paciente é um plano alimentar específico. Um paciente que come, por exemplo, um determinado vegetal, pode ser que esse vegetal prescrito para um outro paciente, aquele paciente não venha responder bem. Um determinado carboidrato que é prescrito por uma pessoa ou restrição do mesmo, talvez para um outro paciente, essa não seja a melhor solução. Os pacientes me perguntam, Dr. Edson, e o que o senhor acha, por exemplo, do jejum intermitente? O que o senhor acha, por exemplo, da dieta do HCG, da cetogênica, da low carb, do tipo sanguíneo? Eu sempre digo assim, olha, eu não sou contra nenhum tipo de plano alimentar. O que eu sou contra é você padronizar um tipo de planejamento para todos os pacientes. Por exemplo, nós estamos observando alguns médicos que trabalham com a dieta HCG, que é uma dieta que inflama o seu cérebro, que é uma dieta que não pode passar de 40 dias, que ela deve ser muito específica para um tratamento, para um procedimento terapêutico muito específico, para pacientes muito específicos. Aí você pode perguntar assim, um exemplo, pacientes com esteatose grau 3, grau 4, pacientes com hipercolesterolemia, pacientes muito obesos que requerem um choque no organismo, talvez analisando muito, inclusive o sangue desse paciente, a sua avaliação clínica e física, para eles sirva, mas isso não pode ser padrão. A gente tem visto pacientes que chegam lá clinicamente bons, que não necessitam de uma dieta com tamanha restrição. Dieta HCG, por exemplo, é uma dieta com 500 calorias. Dentro dos livros e da nossa literatura, você vai ver que a nutrição hoje, quando você reduz ali abaixo de 800 calorias, você já não consegue alcançar as recomendações diárias de alguns nutrientes. Então, ela precisa ser muito, muito específica para cada pessoa, ok? Então, pessoal, olha só, fica aí a dica, você não precisa ter medo do alimento, só tome cuidado com os industrializados, aquilo que está engarrafado, enlatado ou dentro de plásticos, recuse. Agora, os vegetais, os carboidratos complexos, os carboidratos de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico, não tenham medo deles. Consulte um nutricionista, converse com o seu profissional, peça explicação. Com os meus pacientes, por exemplo, eles têm canal direto comigo pelo WhatsApp, é quase que um personal nutri o tempo todo, porque a gente trabalha atrás de resultados e com o objetivo de ensinar as pessoas a comerem de forma correta.
Fica aí a minha dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais um bate-papo com vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só escrever aí no YouTube, no Instagram. Sempre que eu puder eu te respondo, ok? Beijo no coração do profissional Eds.